Olá pessoal, tudo bem? André Azevedo, o Tiozão Sem Fronteiras. E estamos aqui novamente para conversar com vocês sobre um Pé na Estrada. Pé na Estrada, um tiozão, é aquele quadro que a gente compartilha com vocês as viagens que a gente realizou. Essa viagem que eu vou compartilhar com vocês, ela tem um diferencial. Toda viagem tem algo que chama mais atenção. Mas o que foi legal dessa viagem é que ela foi uma expedição de 24 dias, passando por 4 estados e 8 destinos. Então nós estamos em Londrina, no estado do Paraná, e saímos daqui para passar pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. E como começou a história dessa viagem, pessoal? Para a gente fazer uma introdução aqui pequena. Em setembro de 2023, eu fui com um grupo fazer uma viagem pela Bahia, na Costa das Baleias, para nós fazermos o avistamento das baleias jubarte. Quando nós estávamos retornando desta viagem, era uma viagem realizada entre eu e mais 4 pessoas, que eram da minha família, eles haviam me contratado para fazer a viagem. Eles se apaixonaram tanto pelo lugar que queriam fazer o retorno nesse destino. E eu havia comentado com eles no meu interesse em retornar, independente de estar com alguém ou não, agora em março de 2024, porque teria um evento na cidade de Prado, na Bahia, chamado Prado Motorrock, que é um evento de rock de 5 dias voltado para motociclistas. E eu tinha escutado falar muito bem desse evento, que era legal, e eu ia aproveitar para retornar nesse lugar que eu acho impressionante, é um lugar que eu tenho uma ligação e uma conexão muito grande. E aí o grupo se empolgou e manifestou interesse em retornar para lá junto comigo. Só que com um detalhe, que é o que torna essa experiência um pouco diferenciada. Eles queriam aproveitar que nós já estávamos subindo e fazer vários outros lugares, tanto na rota de ida para a Bahia, quanto no retorno. Então foi um roteiro planejado junto com esse grupo. E isso é o diferencial dessa viagem. Esse foi o legal. Então, a nossa primeira reunião para montar esse roteiro começou lá em janeiro de 2024. Nós fizemos uma reunião na casa de um dos participantes do grupo para estruturar qual seria o roteiro que nós faríamos. E lá nós definimos mais ou menos por onde passaríamos. O que foi legal também que esse grupo pediu? Ele solicitou que o roteiro não fosse um roteiro completamente engessado, com data de saída e chegada em cada um dos locais. Então a gente saiu com um esboço da viagem, uma rota de voo, mas sujeita à modificação, uma rota flexível. Porque se nós chegássemos em algum lugar e quiséssemos ficar mais tempo naquele lugar, nós poderíamos ficar. Ou, se por acaso chegássemos em algum lugar e o clima não estivesse bom, nós poderíamos partir de lá para um outro destino em que o clima fosse mais favorável. Então, essa foi a história da viagem. Como eu falei para vocês, essa viagem foi realizada com um grupo que já tinha viajado comigo, que é um grupo de família. Então, estava minha tia Patrícia, que é velha companheira de viagem, ela já fez umas 10 viagens comigo, mais ou menos. Estava a minha tia Cláudia e estava a minha tia Raquel com o tio Zezinho. Tio Zezinho, meu companheiro de viagem, que ia na frente comigo. Quando as meninas saíam para dar uma olhada numa lojinha, a gente ficava lá batendo um papo, outro companheiro de água de coco. Então esse foi o grupo que viajou nessa expedição. Então, conforme eu falei para vocês, a ideia era nós fazermos 22 dias de viagem, passando por 8 destinos. Que destinos são esses? Nós iríamos sair de Londrina, nós passaríamos por Paraty, no Rio de Janeiro. De Paraty, nós fomos para Itaúnas, Espírito Santo. De Itaúnas fomos a Itacaré, já na Bahia, mais para cima, e de lá nós começamos a descer. Descemos a Prado, na Bahia ainda,
De Prado nós fomos para a vila de Cumuruxatiba, Cumuruxatiba, Vitória no Espírito Santo, Vitória, Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, Búzios, retorno a Londrina. Qual foi o detalhe? A viagem estendeu um pouquinho mais. Nós ficamos 24 dias na estrada. Por isso, se vocês estiverem a observar aqui, no meu cantinho tem a minha cola. Porque 24 dias, pessoal, por mais que a cabeça seja boa, haja memória para guardar todos os detalhes da viagem, né? Então não tem jeito. Vamos apelar para uma colinha aqui, de vez em quando vocês vão ver recorrendo a ela. Beleza? Então vamos lá, vamos começar com a nossa aventura, que teve a sua partida no dia 22 de fevereiro, que era uma quinta-feira. Saímos aqui de Londrina às 4h30 da manhã e partimos com destino a Paraty. Tem um detalhe, antes de a gente chegar em Paraty, você sai de Londrina para Paraty, você pode descer por Taubaté e ir pela Rio Santos, ou você vai pela Dutra, de São Paulo a Rio de Janeiro, e quando você chega a Guaratinguetá, você pega a rodovia para Cunha, que é uma cidade serrana, muito bonita, muito charmosa. E como eu não conhecia Cunha, conversei com o pessoal, nós decidimos fazer a descida para Paraty por Cunha. Muito legal, fica a dica também, sugestão de lugar para conhecer. Não é tão famoso igual Gramado, não é tão famoso igual Campos do Jordão, mas tem um charme todo peculiar, vale a pena conhecer. Em Paraty, nós ficamos bem no centro comercial histórico, que é onde é uma área preservada, tombada. Você entra lá, o calçamento completamente diferente de tudo que a gente vê, com pedras, é até ruim de andar. E aqui já fica uma dica. Se você é mulher, está pensando em ir a Paraty, não adianta levar salto. Não leve salto, você não vai usar, porque é muito irregular o calçamento. Era comum a gente estar andando e ver alguém ou virando o pé, ou escorregando na pedra. É muito diferente o centro histórico ali de Paraty. Mas é onde estão os restaurantes, as lojinhas, os bares, é onde está o charme da cidade de Paraty. Então chegamos lá no dia 22, ficamos hospedados lá, e aí à noite a gente sai para fazer algo que também é comum dentro das nossas viagens, que é conhecer a gastronomia local. Então a gente sempre sai para ir em algum restaurante, para experimentar um prato, e nesse primeiro dia nós fomos em um restaurante lá chamado Quero Mais. Descansamos, chegamos, foram 8 horas de viagem, perdão, e a gente chega meio cansado, não fizemos nada. No dia seguinte, que foi sexta-feira, dia 23, nós saímos para fazer a nossa primeira experiência na praia. E tem uma praia no norte de Paraty, com destino a Angra dos Reis, chamada São Gonçalo e São Gonçalinho. Foi a nossa primeira parada dentro dessa viagem para conhecer o litoral. O litoral de Paraty é lindo. A gente vai conversar um pouco mais adiante sobre uma das coisas que chama atenção em Paraty é a transparência do mar. Passamos o dia lá, foi um dia que nós chuviscava, parava, mas não atrapalhou em nada. A gente até deu uma bobeira, que como estava chuviscando, sem sol, a gente acha que não tem problema, né? E a gente relaxou no protetor. Todo mundo ficou com o couro sapecado por uns 3 dias, porque não passou protetor. Então fica a dica, pessoal, praia, independente de estar com sol ou não, protetor solar no rosto e no corpo, para não correr o risco de você ficar comprometido logo no início da sua viagem. Mas é isso aí, segundo dia, ficamos lá na praia de São Gonçalinho, mais ou menos uns 25 quilômetros, e lá nós ficamos num lugar chamado Bar do Zé. É isso mesmo, pessoal, do Zé, tudo junto. Muito legal. Nós fomos
fazer algo que foi, como eu vou dizer para vocês, desafiador para o grupo. Porque a proposta era nós irmos até a Vila da Oratória, que fica ali próximo à Trindade, e fazermos uma trilha de 3 quilômetros até uma praia chamada Praia do Sono. Linda, eu já conhecia, já tinha ido lá. Inclusive, se vocês voltarem um pouquinho mais nas minhas postagens, vocês vão ver tanto no YouTube quanto lá no Instagram um post que é o Pé na Trilha com o Tiozão, onde eu fiz uma experiência de 3 dias na travessia da Reserva Estadual da Joatinga. Então você começa a travessia exatamente nessa trilha que nós estávamos fazendo, 3 quilômetros até a Praia do Sono. Mas qual o detalhe, né, pessoal? Eu estava com um grupo que variava de 55 a 70 anos de idade. Então a minha preocupação é se eles conseguiriam fazer essa trilha. Conversei com o preparador físico do tio Zezinho, que era a pessoa com um pouco mais de idade no grupo, 70 anos, se ele conseguiria fazer. Ele falou que sim, o treinador disse que ele vai conseguir fazer. Propus para o grupo topou a experiência e nós partimos para lá. Foi uma experiência legal para eles, mas cansativa. Eu me lembro que quando nós estávamos quando você faz essa trilha, pessoal, de 3 quilômetros, você sai da Vila da Oratória com um trecho longo de uns 600, 500 metros de aclive bem acentuado, depois a trilha dá uma estabilizada, e no finalzinho, para chegar na Praia do Sono, vocês vão ver também, nós temos até vídeo com essa imagem, que ela tem uma descida bem acentuada também para chegar na praia. Então esforçou um pouco mais o grupo. A hora que nós chegamos lá na Praia do Sono, eu perguntei, e aí pessoal, de 1 a 10, qual foi o nível de cansaço? Aí 2 pessoas falaram que tinham chegado a 10. Então isso fez com que eu tomasse uma decisão no retorno nosso à Vila da Oratória. Nós não retornamos pela trilha. Aí nós pegamos um barco-táxi e retornamos de barco-táxi 10 minutinhos até a Praia de Laranjeiras, que fica do lado da onde eu deixei o carro estacionado. Passamos o dia lá na Praia do Sono. A Praia do Sono, pessoal, é linda. Vale a pena vocês conhecerem. E lá na Praia do Sono nós ficamos num quiosque muito legal, que é o Vila Caiçara. Aí no Vila Caiçara eu tive 2 experiências lá. Tem um drink muito famoso ali na região que se chama Jorge Amado. Todo mundo falava do Jorge Amado, eu nunca tinha provado. E eles tinham lá. Como a gente ia ficar bastante tempo, eu não estava dirigindo por um bom tempo, aí eu falei, vou experimentar. O Jorge Amado é um drink feito de limão, maracujá e uma cachaça local chamada Gabriela, que é cravo e canela. Então, extremamente saboroso. Experimentei também nesse dia uma outra caipirinha que eu nunca tinha tomado, uma caipirinha de açaí. Eu sou fã de açaí. Eu gosto de tomar um pote de açaí no final da tarde, quando eu estou nesses passeios. Mas a caipirinha de açaí eu nunca tinha tomado. Então para mim foi uma experiência legal. Recomendo, viu, pessoal? De leve, né? Mas é bem bacana. E o pessoal lá do Vila Caiçara é extremamente simpático, lugar muito agradável. Foi um dia muito bacana. Nós saímos de Paraty para uma outra experiência também bem bacana, que nós fomos fazer um passeio de barco por uma parte de Paraty chamado Saco do Mamanguá. A gente pega o carro, vai até uma praia próxima a Paraty chamada Paraty-Mirim, pegamos um barco que já estava negociado e fizemos um roteiro de lancha por vários pontos ali perto do Saco do Mamanguá, que é um fiord. O único fiord que tem no Brasil. Fiord, pessoal, é um braço do mar que entra no continente. Então só existe esse no Brasil, é muito bacana. Então lá nós fizemos o passeio de barco, iniciando lá pelas 9 horas da manhã e passamos por vários pontos bacanas. O primeiro ponto que nós paramos foi a Ilha da Cutia, linda, piscinas naturais, maré estava baixa. Saímos da Ilha da Cutia, passamos numa praia que chama Saco da Velha. No Saco da Velha, quando você chega na praia, à direita dela tem uma gruta onde o mar entra. Aí eu falei pro pessoal, querem fazer uma experiência diferente? De entrar na gruta para vocês verem como o mar entra por ela?
Aí, pessoal, as meninas ficaram meio receosas, né? O tio Zezinho não foi, mas elas toparam a parada. Foi muito legal. Nunca tinham entrado numa gruta. Entramos pela gruta, ficamos lá, saímos em alguns pontos que ela saia para o mar, voltamos. E é uma praia muito bonita. Saindo do Saco da Velha, a gente passa por um lugar em Paraty ali, que todo mundo comenta que é a Ilha dos Cocos. A Ilha dos Cocos, pessoal, ela é de uma transparência, de uma vida marinha que é impressionante. Então elas mergulharam lá com os peixes, tudo em volta. Tem uma hora que elas passam mergulhando no meio do cardume de peixes. Pegamos uma estrela do mar, uma laranja, pegamos uma outra de cor amarelada, outra muito bacana. Passamos também pela Praia do Engenho, e você entra na Praia do Engenho, que é linda, água cristalina. Você anda mais um pouquinho, tem uma cachoeira mais ao fundo da praia, que chama Cachoeira da Praia do Engenho. E terminamos na Praia do Cruzeiro, que já fica lá praticamente no Saco do Mamanguá, que você também tem condições de sair de lá para fazer um pico chamado Pão de Açúcar, que dá mais ou menos uns 45, 50 minutos de subida nível médio para um pouco mais. Esse nós não fizemos porque o pessoal não tinha um condicionamento físico que aguentasse a fazer a subida do pico, nós não fizemos. Mas eu já havia feito ele em outro momento, então fica uma dica também e um passeio para fazer lá. Lembra, pessoal, quando forem fazer um passeio desse, por favor, não vá de chinelo. Vocês até vão ver pessoas fazendo essas trilhas, um passeio desse tipo de chinelo. Estou falando de subida no pico. Mas o risco de você, do chinelo escapar do seu pé, de você ter uma torção ou de arranhar o seu pé, ele é maior. E aí pode prejudicar e tirar o prazer de você fazer o passeio. Então, não vale a pena correr o risco. É melhor um pouquinho mais de segurança. Eu sempre falo para o grupo que está comigo, quando você for fazer isso aí, um passeio desse, uma viagem desse tipo, sempre leve um tênis que você possa usar durante o dia, que possa ficar molhado. Então molha ele durante o dia, na hora que você retornar para o hotel, deixe de lado, deixa secando. Se no outro dia precisar vestir novamente, calçar esse tênis, ele estiver úmido, não tem problema, porque vai molhar novamente. Mas sempre vá com 2 tênis, ou 2 calçados, que você possa usar quando está no hotel ou quando for sair à noite na cidade, e um outro para você fazer a trilha. Beleza? Nós saímos de Paraty com destino a Itaúnas, no Espírito Santo. Como a viagem era muito longa, pessoal, e o trecho de estrada ele é muito congestionado, ia ficar muito tempo dentro do carro, ia ficar cansativo para o pessoal, nós fizemos uma pernoite no meio do caminho em Campos do Goytacazes. Então foi um dia só de estrada, da mesma forma que foi o nosso dia 6, nosso dia 6 de viagem, né, que foi 27 de fevereiro, uma terça-feira. Nós saímos de Campos às 8h30, rodamos 500 quilômetros até Itaúnas, chegamos lá, era 17h50. Você fala, poxa André, mas vocês ficaram das 8h30 da manhã às 17h50 viajando para percorrer um trecho de 500 quilômetros? É isso mesmo, pessoal. Porque você vai pela BR-101, a hora que você entra no Espírito Santo, ela é uma estrada muito travada, muito radar, 60 km por hora, às vezes 80, muito caminhão, ela tem pouca opção de ultrapassagem, ela tem poucos trechos onde ela tem terceira faixa ou é duplicada, então a viagem fica muito truncada, demora para fazer esse trecho. E nós aproveitamos também o meio do caminho, que logo depois que você passa por Vitória, você entra numa cidade chamada Ibiraçu. E em Ibiraçu tem um lugar que eu já postei para vocês anteriormente nos meus perfis, que é um mosteiro zen budista, onde tem um Buda de 35 metros de altura, considerado o maior Buda do Ocidente. Ele só perde em tamanho para o Cristo Redentor, porque a base do Cristo Redentor é maior. Porque de monumento, eles têm praticamente o mesmo tamanho. É um lugar muito bonito, de uma paz, bem cuidado, de uma beleza única. E das outras vezes que nós passamos, que eu passei com grupos pelo mosteiro, ou estava fechado, era noite,
ou nós estávamos muito em cima do horário e não conseguimos parar. Dessa vez paramos com o pessoal lá, eles gostaram pra caramba. Isso foi meio da viagem. Nós chegamos lá em Itaúnas, era 17h50, só saímos para jantar. Em Itaúnas, nós íamos ficar 2 dias. Então, nossa experiência no primeiro dia de Itaúnas, que foi nosso 7º dia de viagem, nós saímos para visitar uma praia que Itaúnas, pessoal, está quase na divisa com a Bahia. E a primeira cidade da Bahia é uma cidade chamada Mucuri. E Mucuri tem uma costa chamada Costa Dourada. Nós fizemos esse percurso de Itaúnas até a Costa Dourada de carro. Demorou aí mais ou menos 1 hora e pouquinho de estrada de terra, uma estrada irregular, tem hora que ela é um pouco mais esburacada. E passamos o dia na Costa Dourada, ali em Mucuri, na Bahia. Um lugar lindo. Lá nós ficamos de um quiosque chamado Barraca do Cláudio. O que é legal ali em Mucuri? Que é muito comum nessa região sul da Bahia. Tem muita falésia, né? Falésias são aqueles barrancos que ficam na beira da praia. A Barraca do Cláudio fica bem em cima de uma falésia, com o mar embaixo. Pessoal, pensa num lugar de paz, assim, bonito, muito coqueiro, redário, lindo demais. Então esse foi nosso 7º dia de viagem. Depois, no final do dia, nós retornamos lá para Itaúnas e conhecemos um restaurante lá, que eu vou deixar a dica aqui para vocês, que é o restaurante Chique Chique. Eu vou falar da culinária mais ao final. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre os pratos que a gente vai comentar aqui, fica com a gente até o final do vídeo. Lá a gente vai falar um pouquinho mais de algumas dicas que a gente ficou. Beleza? Então vamos para o nosso 8º dia de viagem. Ainda estávamos na região de Itaúnas. O que é famoso em Itaúnas, pessoal? Em Itaúnas, a parte famosa lá são também as dunas de Itaúnas. Então, o nosso 8º dia de viagem, nós ficamos ali na região mesmo. Itaúnas é um parque, então você entra no parque e antes de chegar na estrada que vai para a Costa Dourada, você para o carro, sobe a pé pelas dunas e vai para o mar. Passamos o dia ali nas dunas de Itaúnas. Lá nós ficamos na Barraca do Itamar. No nosso 9º dia de viagem, estrada de novo, pessoal. Saímos de Itaúnas com destino a Itacaré. 650 quilômetros, chegamos na pousada lá nossa de Itacaré, umas 20 horas mais ou menos, isso deu umas 10 horas e meia de viagem e ali só deu tempo da gente sair para jantar também. Itacaré é uma cidade muito legal, ela tem uma rua, que é uma rua bem extensa, comprida, onde estão os restaurantes, onde estão os bares, as lojinhas, que é a Rua Pituba. Ela tem um charme todo dela, eu acho que uma das coisas mais legais da cidade de Itacaré é a Rua Pituba, onde tem os restaurantes e os bares, e ela tem uma praia chamada Ponta do Xarel, que é onde o pessoal vai ver o pôr do sol. Fica no morro, coisa mais linda. Dessa vez eu não levei o pessoal, mas se vocês voltarem lá na postagem, uma viagem minha em setembro de 2022, vocês vão ver uma postagem lá na Ponta do Xarel. A outra viagem que eu fiz em março de 2023 ali para a região, também tem postagem ali da Ponta do Xarel. Então volta lá para dar uma olhada, o lugar é bonito e tem foto lá registrada, pessoal. Então esse foi nosso dia 10. 10? 10. 9. Dia 10, 2/3, sábado, Praia do Resende. Praia do Resende é a praia que fica no centro. No centro de Itacaré tem 4 praias. Praia da Tiririca, Praia do Resende,
Praia do Costa e a Praia do Ribeira. As duas que eu acho mais bonitas, das 4, é a Praia do Resende e a Praia da Tiririca, que são as primeiras. Então nós passamos o dia na Praia do Resende. E aí no nosso 11º dia, nós fomos para uma praia que fica a 10 quilômetros mais ou menos de Itacaré, que é a praia do Itacarezinho, 11 quilômetros da cidade mais ou menos de distância. Lá você pode descer com o carro, que é uma descida no aclive de uns 900 metros, bem acentuado. Como eu estava com o pessoal um pouco mais de idade, eu desci com o carro até lá. Qual é o detalhe? R$100 de estacionamento. Então, se você for para lá, pessoal, quiser chegar de carro até lá para ir do Itacarezinho, Havaizinho, Gamboa, o Engenhoca, que fica tudo ali na região, inclusive tem uma trilha chamada Trilha das 4 Praias, que faz essas praias, para descer até a base da praia do Itacarezinho e deixar o carro lá, R$100 de estacionamento. Qual o outro detalhe? Quando você chega lá, você tem 2 estruturas de bar que te dão suporte na praia do Itacarezinho. Você não é obrigado a usar a estrutura. Se você quiser levar uma canga, uma cadeira de praia e ficar na praia sem consumir nada, você não tem custo nenhum. Mas se você quiser usar a estrutura dos 2 bares que tem lá, é caro. Um dos bares, você vai pagar um day use de R$350 por pessoa, podendo consumir até 300. Então não é barato. E na outra opção que nós tínhamos, que nós ficamos, é uma outra estrutura de barraca mais simples, que você paga R$300 de day use pela barraca. Em um lugar mais estruturado, mais chique, mais requintado, você paga R$350 por pessoa. Na outra, R$300 na barraca que acomoda 4 pessoas. Tanto uma quanto a outra não são opções baratas. Então, fica a dica, se você não quiser investir esse recurso lá na praia do Itacarezinho, desce com uma canga, um cooler, usa a praia que é pública, disponível para todo mundo, aí você não vai ter custo. E se não quiser gastar os R$100 de estacionamento, deixa o carro lá em cima, desce os 900 metros, de aclive acentuado, a pé. Beleza? Então esse foi o nosso 11º dia de viagem. Nosso 12º dia de viagem, nós estávamos saindo de Itacaré para Prado. Qual foi o detalhe? Nesses 24 dias que nós ficamos na estrada, pessoal, nós pegamos o primeiro dia de São Gonçalinho, lá em Paraty, com um pouco de chuvisco, e só 2 dias de chuva, que eram 2 dias que nós estávamos em deslocamento na estrada. Então, um desses dias de deslocamento na estrada foi nosso 12º dia de viagem. O restante, pessoal, tudo sol, muita sorte. Então, esse 12º dia de viagem, a gente estava chovendo tanto em Itacaré, que a gente ia para Prado, que nós tivemos que esperar a chuva passar. Então ficamos lá até quase 11 horas da manhã. Aí que nós decidimos pegar o carro e pegar a estrada para Itacaré. De Itacaré para Prado. 470 quilômetros até Prado. Saímos 11 horas da manhã. De Itacaré chegamos 19h30 em Prado. No meio do caminho tem um lugar muito legal que eu parei pro pessoal. Existe uma franquia que tem ali na região chamada Cabana da Empada. Fica na estrada. Pessoal, eu sou fã de empada. Aliás, eu como um bom taurino, sou fã de comida. Mas entre essas comidas tem algumas que eu gosto mais. E essa Cabana da Empada é uma loucura. Porque ela deve ter uns, 40 opções de sabor. De empada, empada doce, empada salgado, carne seca com abóbora, carne seca com banana, camarão, frango com catupiry, maçã com canela, é uma loucura. Aí paramos lá no meio do caminho, nós tínhamos saído 11 horas, aí já paramos lá para fazer uma boquinha, foi nosso almoço,
e tocamos direto a Prado. Chegamos em Prado às 19h30, conforme eu falei para vocês. Dica de lugar, onde nós ficamos em Itacaré. Itacaré nós ficamos numa pousada chamada Maria Farinha, e que nós já conhecíamos. E Prado, nós ficamos hospedados numa pousada muito legal também, pessoal bem acolhedor, que é a Canto do Rio. Qual é o detalhe da Canto do Rio, que é bacana? Ela fica bem na frente, onde tem a vila gastronômica, que é um X que faz em Prado, chamado Beco das Garrafas. Então você sai na porta, você já está na entrada do Beco das Garrafas. Isso facilita muito e dá autonomia para as pessoas, porque nós não precisamos de carro para elas saírem. Então cada um faz seu horário, cada um vai aonde quer, volta para a pousada na hora que quiser. Isso facilita muito o processo de conhecimento da cidade, para quem quer. Às vezes as meninas queriam sair para conhecer uma lojinha, ou queriam sair para tomar um sorvete. Então quem queria sairia na boa, e quem quisesse ficar na pousada também poderia ficar numa boa. Recomendo, atendimento legal, Natanael, gerente, o seu Bruno, que é o proprietário, o Léo, que é o atendente, a Maiara, que trabalha lá na cozinha. Pensa um pessoal, gente finíssima. Nós fomos conhecer uma praia que fica uns 10 quilômetros de Prado. Porque Prado, a cidade é muito charmosa, é muito legal. Mas a praia que fica no centro da cidade, ela não é uma praia tão legal. É uma praia mais agitada, ela tem um pouquinho mais de tombo. E já haviam falado para mim de uma praia na região chamada Guaratiba, que eu não havia conhecido ainda. E propus para o pessoal para nós conhecermos essa praia, o pessoal topou, nós fomos lá. Foi uma grande acertada, porque uma praia linda, umas cabanas na beira, uma faixa de areia longa, enorme. Então a maré sobe, não vem até você, mas muito longa. A gente sair de onde estava na cabana para chegar na beira da praia tinha que ir de chinelo, porque era tanta areia e o sol estava tão quente que você queimava o pé. Não dá para você ir sem chinelo. Mar lindo, uma extensa praia, você olhava fundo, não chegava o final nas laterais da praia, muito bonito. O pessoal gostou tanto que nós ficamos lá no nosso 13º dia de viagem, e no dia seguinte, o 14º dia de viagem, nós retornamos lá. Um dia nós ficamos na Baruch, que é uma barraquinha lá, da Dani Café, gente boa demais. Outro detalhe que eu vou conversar com vocês no finalzinho do nosso vídeo, que são sobre as amizades que a gente vai fazendo durante essas viagens. Eu sempre falo que as viagens não se tratam só de lugares, também se tratam de pessoas, se trata de experiências. E a gente conheceu muita gente legal durante esses 24 dias. A Dani Café, lá da Baruch, gente finíssima. No dia seguinte, que é o nosso 14º, nós ficamos na barraca Cabana dos Corais. Muito bacana. Décimo quinto dia de viagem, dia 7 de março, que era uma quinta-feira, nós saímos para um lugar que o pessoal é apaixonado ali, que é do lado de Prado, dá 1 hora de Prado, uns 30 quilômetros de estrada de terra, que é uma vila que o pessoal está descobrindo ainda. Chama Vila de Cumuruxatiba, uma vila de pescadores. E lá nós já havíamos ficado em setembro do ano passado, setembro de 2023, e decidimos retornar, porque nós também tínhamos deixado amigos lá na pousada Areia Preta. A Cida, que é a gerente, o seu Carlos, que é o proprietário. Nossa, gente boa demais, o Peterson, atendente, a Dani, que trabalha na cozinha. E a gente acaba voltando nos lugares, não só pelos lugares, para rever os amigos que a gente deixou. E lá não só nós queríamos revisitar Cumuru, como queríamos rever os amigos em lugares que nós já tínhamos ido. Então, legal pra caramba. Pessoal, vocês têm que colocar Cumuruxatiba na lista de lugares para vocês conhecerem. E essa pousada é mais do que qualquer outra, porque além dela ter uma estrutura muito bacana, ela é pé na areia.
Você acorda com o sol batendo na porta do seu apartamento, mar calmo, tem um recife de corais, que a hora que a maré baixa, represa a água fica morna, pessoal. Parece que você está numa banheira, tem hora com a água no joelho. Você anda 200 metros, 300 metros dentro do mar, a água não chega no seu joelho. Então, uma piscina, não tem uma marola. E para quem gosta desse tipo de praia, super recomendo. Então, nós ficamos lá em Cumuruxatiba, no nosso 16º dia de viagem e no nosso 15º de viagem. 15º. No 17º dia de viagem, que foi 9 de março, nós saímos de Cumuru com destino a Vitória, no Espírito Santo, que é onde nós íamos aproveitar para dar uma quebrada na viagem e conhecer um pouco mais de Vitória. Nós ficamos num hotel da rede Ibis, um Ibis chamado Ibis Canto da Praia. Qual o detalhe de Vitória? Em Vitória tinha uma amiga nossa aqui da época de Londrina, que morou em Londrina muitos anos atrás, que é a Renata. Renata, casada com a Bíblia, mãe da Ana. E nós queríamos revê-los. Então, eu vou aproveitar aqui para deixar meu agradecimento a Renato, a Bíblia, a Ana, que fizeram de tudo para deixar a nossa estada lá em Vitória mais confortável ainda. Nos levaram para conhecer Vila Velha. No dia seguinte, que foi nosso 18º dia de viagem, nós visitamos o Convento da Penha, que fica em Vila Velha, muito bonito. Fomos conhecer a Praia do Costa, também em Vila Velha, levaram a gente para conhecer alguns restaurantes. Poxa, foi um dia sensacional. Aí o nosso 20º dia de viagem, nós saímos de Vitória, que era 11, isso era 11 de março, uma segunda-feira, com destino a Arraial do Cabo. Chegamos a Arraial do Cabo, por volta das 18 horas, rodamos 470 quilômetros. Nesse trecho de Vitória para Arraial do Cabo, nós aproveitamos para fazer um roteiro pela uma rodovia que chama Rota do Sol, que ela vai ali por Vitória, Guarapari, Anchieta. Então nós fomos margeando o litoral para o pessoal conhecer. E descemos para Arraial do Cabo. Arraial do Cabo está na região dos Grandes Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Então ela é uma península que entra no mar. Essa ponta aqui tem Arraial do Cabo, essa ponta aqui tem a Praia de Búzios e Cabo Frio aqui no meio. Então nós vamos ficar em Arraial do Cabo, a ideia é nós ficarmos 4 dias lá. Nos hospedamos num lugar também muito legal, que é o Arraial Tropical do Diego e do Guilherme. A Fran, atendente, Isabela, atendente, a Andreia, que trabalha na cozinha. Pessoal, nota 1000, nota 1000. Essa pousada já havia sido indicada para mim pelo meu amigo Rafael Lobato, que é um guia também, que faz ali a região direto, e ele falou para mim, vai lá nessa pousada, que a pousada é legal e o pessoal é gente boa. E ele tinha razão. Pensa no pessoal e gente fina, pessoal dessa pousada. Pousada bem estruturada, legal, ela fica bem localizada, que ela está bem no centrinho ali de Arraial do Cabo, ela fica próxima na Praça do Cova, que é onde tem alguns restaurantes, próxima à Praia Grande, onde também tem uma praia bem conhecida ali em Arraial do Cabo, então é bem localizada. Chegamos lá, só deu tempo também de nós descansarmos. No nosso 20º dia, que já é no dia seguinte, 12 de março, uma terça-feira, nós fomos conhecer uma das praias ali de Arraial do Cabo, que é a Praia do Forno. Para você chegar na Praia do Forno, que ela fica mais... Nós temos a Praia dos Anjos, onde tem a marina, onde saem os barcos para fazer os passeios, e do lado tem o morro. Ou você passa uma trilha pelo morro, para chegar na praia, ou você vai de barco-táxi. Normalmente o pessoal cobra R$15 mais ou menos para levar, R$30 ida e de volta para levar o pessoal de barco-táxi.
Propus para o pessoal, toparam de fazer a trilha a pé, conseguimos fazer, você tem uma subida e uma descida, mas é um trecho curto, não pesa tanto. Tanto é que nós fomos e retornamos pela trilha. Passamos o dia nessa Praia do Forno, água cristalina. Na Praia do Forno teve um momento em que eu e a Patrícia, que estava comigo, nós decidimos alugar um caiaque para sair um pouco mais mar adentro, para dar uma olhada no mar. Pessoal, você tem um vídeo, depois a gente vai postar para vocês, a gente andando no caiaque, você olha, o caiaque tem um fundo de acrílico, você olhava por baixo assim no caiaque, você enxergava o fundo. E para nossa surpresa, na hora que nós estávamos remando, chegou do nosso lado uma tartaruga, ficou circulando em volta do caiaque um tempão, parece que estava fazendo pose para a gente filmar. A gente vai colocar o vídeo dela para vocês também poderem dar uma olhada. Água clara, parece que ela está voando, de tão clarinha que é a água. Coisa mais linda. No 21º dia, nós saímos para fazer algo que é tradicional em Arraial do Cabo, que é o passeio de barco. O passeio de barco é muito barco, pessoal. Eu nunca vi um congestionamento de barco daquele jeito na marina, porque eu havia visitado Arraial do Cabo em março de 2021, mas estava na pandemia, então o acesso estava reduzido, não tinha tanto visitante em Arraial, até porque naquela época você só podia entrar na cidade se você tivesse um QR Code da pousada onde você estava dormindo, senão você não passava pela barreira que tinham colocado na entrada da cidade. Então não tinha tanto movimento. Mas agora, liberado, meu Deus do céu, impressionante a quantidade de barco. Saímos de barco, fomos com o pessoal da Pelicano, e a primeira praia que eles param lá é a praia da Ilha do Farol. Pessoal, falo para vocês com toda tranquilidade, é o mar mais cristalino que eu já vi até hoje na minha vida. Eu encontrei nesse mês de março, na Ilha do Farol. A Ilha do Farol foi considerada por 3 anos consecutivos uma das praias mais bonitas do planeta. Então vocês imaginam a transparência e a cor azulada daquela água. Eu não conheço o Caribe, mas o que eu escuto muitas pessoas falarem é que Arraial do Cabo é semelhante ao Caribe a nível de cor d'água, e realmente é impressionante a beleza. Saímos da praia da Ilha do Farol, você passa pela ilha de Nossa Senhora da Assunção, é uma ilha que tem uma rachadura no meio, de fora a fora assim nela, e tem uma imagem de Nossa Senhora da Assunção bem no meio da rachadura das duas rochas que ficam na linha pequena, muito bonito. E passamos pela Pontal do Atalaia, a praia do Pontal do Atalaia, também o pessoal fala praia da Escadaria, porque é aquela praia famosa ali de Arraial do Cabo, que tem uma escada enorme para você descer lá de cima do mirante do Atalaia para chegar na praia. Um azul, uma tonalidade de azul, coisa mais linda. Eu aproveitei para subir a escada para ver se era tudo isso que falavam. Não é um absurdo. Então, se você quiser um dia visitar Arraial e quiser ir de carro, dá para descer a escadaria. Ela é longa, mas vai subindo devagar, de forma pausada, você consegue fazer. Não precisa obrigatoriamente ir de barco, beleza? Fica a dica aí. Esse foi nosso 21º dia de viagem, nosso segundo dia lá em Arraial do Cabo. Nosso 22º dia de viagem, que foi dia 14 de março, já uma quinta-feira, nós fomos conhecer Búzios. O pessoal não conhecia Búzios. E uma das demandas que eu havia recebido quando nós pensamos em montar o roteiro, quando estávamos na fase de planejamento, as meninas queriam conhecer Búzios. Eu tinha ido em Búzios, para vocês terem uma ideia, em 1993, acho, mais ou menos. Então, nem posso falar que conheço Búzios, né, porque a cidade é completamente diferente. Então, passamos o dia em Búzios, chegamos de cara, fomos para uma praia bem conhecida em Búzios, que é Azeda, e a praia vizinha, que é Azedinha. Ficamos lá em Azeda e Azedinha.
no meio da tarde, saímos de lá, fomos conhecer a cidade. Por que Búzios é famoso, né, pessoal? Búzios ficou muito conhecido lá na década de 70, 80, porque Brigitte Bardot, a atriz Brigitte Bardot, ela gostava de frequentar Búzios. E aí Búzios ficou conhecida internacionalmente. Tanto ela gostava que tem uma orla de Búzios que chama Orla Bardot. Uma orla onde tem vários restaurantes que à noite fica a coisa mais linda de ser visitada. Muito bonita. E na sequência da Orla Bardot, ela muda de nome e vira uma rua chamada Rua das Pedras, que é uma rua muito famosa também, de bares, restaurantes e lojas chiques ali de Búzios. Muito parecida com a Pituba, que eu falei para vocês lá de Itacaré, a rua. Vale a pena, pessoal. Realmente, Búzios tem um charme que é peculiar a ela, é dela. É um lugar que eu quero voltar. Aliás, um lugar que eu pretendo voltar para fazer só ali a região dos lagos. Arraial, Búzios e Cabo Frio. Quem sabe a gente lança um roteiro em breve aí. Nosso 23º dia de viagem, 15 de março, uma sexta-feira, nós iniciamos nosso retorno a Londrina. Eram 1.250, 1.300 quilômetros para fazer, ficaria muito cansativo. Nós também fizemos um pernoite no meio do caminho para descansar. Nós dormimos em Taubaté, já no estado de São Paulo, antes de retornarmos para Londrina. Aí à noite lá em Taubaté levei o pessoal para conhecer um lugar bacana lá chamado Viela Gastronômica, onde tem 3 containers, como se fosse uma vilinha, onde o pessoal tem som, foi muito legal. E aí no dia 24 não, 24º dia da nossa viagem, 16 de março, era um sábado, nós saímos umas 9 horas de Taubaté, chegamos em Londrina às 17h30. Então, esses foram os nossos 24 dias de viagem, pessoal. Total percorrido durante essa viagem, 5.560 quilômetros. Uma pernadinha boa. Aí eu falei para vocês sobre alguns detalhes que eu ia comentar agora no final, né? Bom, primeiro comentar sobre a viagem de carro. 5.560 km de carro, pessoal. Eu escuto muita gente falando, é muito tempo de carro, aí eu tenho medo de viajar de carro, eu só viajo de avião, carro é perigoso. Bom, primeiro, todo meio de transporte tem seu risco, correto? Avião tem seu risco, viagem de ônibus tem seu risco, a viagem de carro também tem seu risco. Teve momentos em que nós precisamos tirar o carro para o acostamento porque a imprudência do motorista que vinha no sentido contrário estava atravessando em faixa contínua. Então, por isso a gente tem que andar sempre com uma velocidade controlada e estar atento à estrada. Graças a Deus, nesses 2 anos de viagem, nunca tive problema de acidente. Anda devagar, respeitando os limites, respeitando as condições que a estrada nos coloca. Mas qual é a vantagem de você viajar de carro? Você tem autonomia e você tem flexibilidade. Flexibilidade para quê? Para parar onde você quer, no horário que você quer. De carro, a gente conseguiu parar na Cabana da Empada, em Itacaré, para poder comer. De carro, nós conseguimos parar, vindo ali na Castelo Branco, num restaurante chamado A Camponesa, para o pessoal conhecer, que a parmegiana de lá é famosa, e o pessoal sai das cidades vizinhas para ir comer lá. Então ela dá essa flexibilidade de você sair no horário que você quer, de você parar o carro no horário que você quer. A hora que as meninas precisavam parar para fazer um pit stop, a gente parava no horário que elas precisavam. Então o carro dá essa autonomia. Então, lógico que você tem que tomar cuidado com quem está ao volante dirigindo o carro, mas tudo na vida tem prós e contras. Não é só vantagem e nada é só desvantagem. O que você precisa analisar é colocar favorável em uma balança e desfavorável na outra.
e o que pesa mais você faz. A viagem de carro é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Mas é uma experiência que eu acho que vale a pena você fazer para ver se realmente o trauma, o medo que você tem, ele é procedente. Então o carro dá essa autonomia. A outra coisa que eu queria comentar é sobre o que eu falei há pouco sobre pessoas. Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito abençoada pelas amizades que eu vou fazendo, nos caminhos que eu faço e nas viagens que eu enfrento, porque 24 dias, e aqui eu tenho até que tomar cuidado para não deixar de falar de alguém, e se por acaso isso acontecer, me desculpe, porque foi muita gente que nós conhecemos durante esses 24 dias de viagem. Mas vou falar de algumas pessoas que eu vou lembrando aqui, como o Bruno e a Patrícia, um casal que nós conhecemos em Itaúnas, a Raquel e o Alan, que nós conhecemos em Paraty, conhecemos a Dani Café em Itaúnas, revemos o Abílio e a Renata e a Ana em Vitória, conhecemos a Lili e a Sheila em Itacaré, conhecemos a Júlia e o Alex, um casal em Itacaré. Tanta gente que nós fomos fazendo amizade no meio do caminho, e pessoas que, por mais que a distância nos coloque uma barreira e leve tempo para a gente se encontrar, talvez alguns a gente nunca mais encontre nessa nossa jornada por essa vida, são amizades que nos marcam e sempre deixam alguma coisa deles em nós, e nós sempre deixamos alguma coisa nossa com eles. Então não tem preço, pessoal. São histórias de vida que a gente vai conhecendo durante a viagem e nos influenciam, nos incentivam, que nos motivam e que nos alegram. Tem muita gente boa por esse mundão afora que a gente visita, muita gente boa. Então eu queria aqui deixar registrado essa questão de como é legal, e realmente eu e principalmente essa minha família que viajou comigo, nós somos muito abençoados por tantas pessoas que a gente conhece, sem contar as pessoas das pousadas que eu já falei, que nós passamos, conhecemos, e a gente sempre tem vontade de voltar para revê-los. Viraram amigos. Outro detalhe que eu queria comentar com vocês aqui, que eu falei lá no início, durante a nossa gravação, que é a cultura local. E dentro da cultura local, a culinária local. Então o legal quando você está fazendo uma viagem dessas, é você chegar no local e você experimentar algo que só tenha lá. Como por exemplo, eu gosto de peixe. Quando eu estou viajando pela praia, normalmente a minha dieta de proteína, de carne animal, ela fica 90%, para não dizer 100% de peixe, 90%. Mas eu, por exemplo, tenho um peixe chamado sororoca, que você só encontra ali na região de Ubatuba e Paraty. Já procurei em vários outros lugares, inclusive com outros nomes, ninguém sabe da sororoca, só encontro ali. Na Bahia, ali na região de Prado, tem um peixe que a gente só encontra ali, que é o budião. E aí você vai comendo pratos típicos com esses peixes que você só vai encontrar ali. Você não vai encontrar em outro lugar. Então, por exemplo, lá em Prado, nós fomos jantar 2 vezes num restaurante chamado Jubiabá, que fica no Beco das Garrafas, aquela vila gastronômica que eu comentei com vocês. Restaurante excelente, ganhou vários prêmios. Experimentamos lá um budião feito com molho de pitanga, que eu jamais imaginar uma combinação dessa. Eu fiz postagens no Stories, temos foto aí no nosso catálogo de fotos dessa viagem que a gente pode colocar para vocês. Entre vários outros, lá no Chique Chique em Itaúnas, um nhoque de mandioca, um cubo de filé mignon, um molho ao sugo. Não sei se eu vou falar o nome certo, depois tenho que ver. Um prato de risoto com tornador de filé mignon ao molho de vinho caseiro que eles mesmos faziam lá no Chique Chique também, entre vários outros pratos que nós fomos experimentar. Teve um prato que eu não me recordo onde a gente comeu, que ele era um peixe com um risoto de
coco com banana da terra, excelente também. Então, a culinária e a cultura local também é algo muito presente em todas essas viagens que a gente faz. Então é isso, pessoal. Esse é o diário dessa viagem e eu digo que o que foi legal dessa viagem novamente, né? 24 dias na estrada, 4 estados, além do nosso Paraná, 8 destinos. Foi uma viagem incrível, uma experiência única e o pessoal gostou tanto que não queriam voltar. Chegou no final, a gente acabou ainda alongando 2 dias, que eram para ser 22 dias, foram 24. E quando você termina a viagem com aquela sensação de que não quer que ela termine, é que realmente a viagem foi boa. Então é muito legal compartilhar isso com vocês. Vou reforçar aqui, tem várias outras histórias. Nos acompanhem no YouTube, vejam nossos perfis, TikTok, Facebook, Instagram. Às vezes eu posto alguma coisa no status do WhatsApp. Sigam, comentem, deixem seu like, compartilhem com seus amigos e a gente vai ter muita coisa ainda pela frente. Eu sou o André Azevedo, o Tiozão Sem Fronteiras. Até breve.